Inicialmente eu queria também agradecer à Federação Nacional dos Engenheiros, ao Clube de Engenharia, pelo convite que me foi feito para estar aqui hoje participando deste evento. Queria cumprimentar também os palestrantes que estiveram aqui nessa tribuna pela propriedade e pela maneira como abordaram o tema desse painel. Diversas sugestões foram dadas, diversos comentários foram feitos, que, a meu ver, podem perfeitamente fazer parte de um plano de ação das entidades, das instituições aqui representadas, promotoras desse seminário, e que tocam concreta e efetivamente no tema do nosso seminário. Mas eu queria também avançar aqui alguns comentários a respeito desse assunto. O tema do nosso seminário é o resgatar a engenharia na gestão pública. Este seminário, de certa forma, e com muita propriedade, é uma grande contribuição para isso, quando apresenta esse trabalho, a engenharia e as cidades brasileiras. E, ao fazer isso, reconhece de maneira bastante explícita o papel do engenheiro e o papel da engenharia na sociedade brasileira. Se nós fôssemos falar um pouco da história da engenharia, dos serviços de engenharia, da engenharia na gestão desses serviços, nós poderíamos notar que, historicamente, esses serviços eram prestados por órgãos públicos. Desde o tempo do Império, nós tínhamos a engenharia militar, depois a engenharia civil, depois as diferentes modalidades de engenharia. Então, basicamente, fundamentalmente, na origem das atividades de engenharia no Brasil, nós tínhamos o concurso dos órgãos públicos, desde o tempo do Império. Pois bem, este início reconhece o caráter estratégico da engenharia e reconhece o caráter indispensável do engenheiro na gestão pública, de modo geral, na gestão dos serviços e das atividades, de modo geral, ligados ao desenvolvimento, ligado ao crescimento de um país. O engenheiro é indispensável, é um profissional indispensável, e a engenharia é necessária para resolver e atender às demandas apresentadas e colocadas pela sociedade. Esses dois pressupostos, de certa maneira, faz com que nós e a sociedade brasileira, mas particularmente nós como agentes, reconheçamos e trabalhemos no sentido de fazer com que esse resgate se dê através do exercício da boa engenharia, da engenharia de qualidade, da engenharia que possa cumprir com aquele papel, com a finalidade para a qual está sendo empregada. E, nesse sentido, eu até quero apelar para um fato que acontece hoje. Dos profissionais que são formados na área de engenharia, apenas
30% permanecem na profissão. Apenas 30% trabalham na área de engenharia. Cerca de 70% dos engenheiros que são formados atuam em outras áreas, na área de finanças, em outras áreas, o que mostra bem que o papel do engenheiro e o papel da engenharia, se por um lado, neste caso, da fuga do profissional da área, é ruim, por outro lado, mostra que ele é um profissional indispensável e que esses serviços são indispensáveis e são necessários para o desenvolvimento da sociedade e a satisfação das necessidades sociais, das demandas sociais. Pois bem, para que o resgate da engenharia na gestão pública se dê, é necessário que hajam instrumentos e condições favoráveis e adequadas para que isso ocorra. E se a gente for olhar também um pouco a evolução desses suportes, a evolução dessas ferramentas ao longo da história, nós vamos ver que os órgãos que eram inicialmente responsáveis pela prestação de serviços de engenharia, pela gestão de serviços de engenharia, eles foram gradativamente sendo esvaziados, gradativamente foram perdendo importância. Antes nós tínhamos as autarquias, que eram responsáveis pela prestação de serviços de engenharia. Antes nós tínhamos instituições públicas que eram responsáveis por isso, e ao longo da história isso foi se alterando. As autarquias começaram a perder espaço, começaram a perder força, as empresas de economia mista foram se colocando também nesse processo, de modo que a ideia da engenharia pública e da gestão pública através da prestação de um bom serviço de engenharia, isso de certa maneira foi perdendo um pouco a sua força, foi perdendo um pouco o seu espaço. Pois bem, se isso aconteceu ao longo da história, então cabe exatamente do jeito que nós estamos fazendo, cabe a gente buscar, através de uma ação desta natureza, de uma atitude desta natureza, requalificar e reposicionar esses órgãos públicos que são suportes importantes para a boa, quer dizer, a gestão, para a boa gestão pública do ponto de vista de engenharia, e também, dentro disso, uma revalorização dos profissionais e das ferramentas necessárias para que esses serviços, a gestão pública, a gestão dos serviços públicos seja feita através de uma boa engenharia. Pois bem, eu queria aproveitar e tocar num ponto importante, que me parece uma dimensão desse mesmo problema, que é as condições técnicas dos profissionais que atuam na área, vamos dizer assim, da engenharia pública. Hoje o que nós observamos é que, de modo geral, muitos órgãos públicos responsáveis pela gestão pública, esses órgãos têm uma configuração que, de certa maneira, conflita e contrasta com aquilo que acontece na sociedade. Enquanto o mercado, enquanto as empresas privadas, enquanto a sociedade caminha a passos largos, se moderniza do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de ferramenta, do ponto de vista de instrumentos, de conhecimento e de capacidade, de certa forma os órgãos públicos ficam atrás nessa corrida, perdem espaço nessa corrida. Então isso significa que, se a gente for pensar no resgate da engenharia na gestão pública, é necessário que os órgãos que
prestam esse serviço de engenharia, especialmente na área pública, eles se coloquem, do ponto de vista técnico, na mesma condição e no mesmo pé da sociedade como um todo, da economia como um todo, para que exatamente possa exercer a sua função de fiscalização, a sua função de controle, a sua função de avaliação. Então, a capacitação dos profissionais, a capacitação dos engenheiros e a capacitação dos órgãos públicos é uma coisa fundamental para que nós recuperemos a engenharia, resgatemos a engenharia na gestão pública. Não é possível que a sociedade caminhe a uma velocidade muito grande, não é? Se atualizando, se modernizando do ponto de vista técnico e de ferramentas, e os órgãos públicos, especialmente aqueles vinculados e dentro da estrutura pública mesmo, eles não tenham exatamente uma perspectiva de evolução no que diz respeito à formação e qualificação dos seus profissionais. Pois bem, ter o resgate da engenharia na gestão pública significa ter exatamente a capacidade e a competência de fazer isso. Então, essa questão da evolução do conhecimento, da aquisição do conhecimento pelos órgãos públicos e, particularmente, pelos profissionais da área de engenharia, me parece que essa seria uma dimensão e um aspecto bastante importante. Com isso, eu queria encerrar meus comentários e agradecer pela oportunidade.